Ezequiel, capítulo 38, versículo 1, profetiza sobre a vinda de um terrível rei, Gog, da terra de Magog, para opor o povo restaurado de Deus. Os capítulos 38 e 39 descrevem a preparação dos exércitos que apoiaram Gog, o ataque dele contra o povo de Deus e a repentina derrota por Deus. Uma curiosidade é que a maioria dos gentios em favor de Gog venha de Gênesis 10, das listas de descendentes de Jafé e Cã. Nenhum deles se encontra na lista dos descendentes de Sem. Numa profecia menos detalhada, Gog reaparece em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 8 a 10. Desta vez, Satanás é visto como o líder verdadeiro deles. O resultado é o mesmo, a súbita e decisiva vitória das forças de Deus. Como foi o caso em Ezequiel, o contexto no Apocalipse usa a linguagem figurada e não sugere uma pessoa específica e histórica. Há muitas teorias e especulações fantásticas sobre passagens como estas, que deixam muitas pessoas tentando interpretar sinais sobre o fim dos tempos. A mensagem da Bíblia ensina que cada pessoa deve se preparar para a sua própria morte ou para a volta de Jesus. Conosco hoje para debater e esclarecer, ou pelo menos começar, mas com certeza poderemos conduzir um excelente debate. Marcos Andrade, pastor Marcos Andrade, que é líder da Congregação Judaico-Messiânica Adonai Shammah, Ministério Pedras Vivas. Pastor Marcos, bem-vindo. Estava com saudade de vocês, bem-vindos de volta. É sempre um prazer, o tema é muito atual. Hoje está havendo os conflitos no Oriente Médio, os inimigos de Israel crescem, não descansam, né? Eles continuam tramando contra Israel, e essa batalha é justamente isso, é uma batalha que vai acontecer envolvendo Israel. Também conosco hoje Edinaldo Carvalho, que é pastor e professor de escatologia, membro da Primeira Igreja Batista de Nilópolis. Gog e Magog é uma realidade iminente. O cenário profético, o cenário histórico já está praticamente no seu devido lugar. Tem se apressado, mas assim, de uma forma assustadora. Exatamente. É o acelerado cumprimento das profecias. Então, tudo no mundo acelerou-se. A tecnologia, a população, a densidade demográfica. Nós duplicamos a população do planeta em 40 anos. No dia 31 de outubro, segundo a ONU, o planeta Terra reúne 7 bilhões de almas viventes. Gog e Magog, vamos lá. Qual é o significado dessas palavras? Se referem a pessoas, a locais, como é que é? Na verdade, Gog é um líder, não é um local. Gog é um príncipe. Gog, na língua Sumer, quer dizer trevas. E Magog, terra das trevas. Então, é uma pessoa e um local. Líder, é um líder. E Magog é o local, é uma local. terra. Na verdade, esses nomes, eles fazem parte do index da Bíblia. Está lá no Gênesis, capítulo 10. Lá nós vamos encontrar Gomer, Togarma, Magog, que são netos de Noé por Jafé. Entendi. Portanto, são jafetistas. São os povos que habitaram o norte, a parte norte da Europa, não é? E esses povos estão hoje, no estudo da evolução dos seus nomes, caracterizado como as nações e os estados modernos. Togarma, a Turquia; Gomer, Put, a Etiópia, Norte da África. Descendentes de Cã, no norte da África. E esses povos estão, na verdade, sendo aliançados por intermédio de Gog para a invasão a Israel. Então, a guerra anunciada é contra Israel. É contra Israel. A guerra de Gog, comandando Magog, é contra Israel. É contra Israel. Israel é o alvo. Na verdade, se nós acompanharmos agora todos esses processos políticos que estão acontecendo no Oriente Médio, na ONU, nós vemos que Israel está se isolando
cada vez mais. E ela está cercada. O equilíbrio de forças que mantinham a paz no Oriente Médio já está rompida quando as ditaduras, as democracias europeias e americana perdem o seu controle sobre os países de fundo islâmico que começam a fazer a insurreição no norte da África. Começa na Tunísia, no Egito, no Bahrein, na Etiópia, na Líbia, não é? Rompe-se o equilíbrio, a relação diplomata entre a Turquia e Israel. E é interessante porque esse rompimento, ele finda acontecendo com toda a humanidade, inclusive a maioria dos cristãos que não, de repente não estão entendendo o que está acontecendo, torcendo para que aconteça mesmo, porque aparentemente são ventos de democracia que vão soprar. Mas a gente já está vendo, agora a própria mídia, todo mundo de cara já está pronunciando que não é nada disso, que a probabilidade é que haverá um fundamentalismo de fato agora, se instalando breve. Exatamente. Que não faz tanto tempo. A velocidade. Quer dizer, de repente, assim, parece assim que um vento soprou e acelerou. Muito bem. O pastor Marcos... Lembrando de falar sobre o primeiro Gog e Magog, já que de certo modo o pastor Marcos citou a questão do Gog e Magog do Apocalipse 20. É bom não confundir. Na verdade, o que está em voga é Gog e Magog do capítulo 38 e 39, Ezequiel. Tá. O Apocalipse, o Gog e Magog capítulo 20, se refere ao momento em que haverá a batalha final para a destruição do diabo, que na verdade são as nações do mesmo lugar de onde saíram Gog e Magog do Apocalipse 38. De Ezequiel 38. Desculpe, de Ezequiel 38. São as nações do norte. Não tem a ver com o que está acontecendo no mundo agora. Certo. Agora, segundo o texto, Gog está fazendo alianças com Togarma, com Gomer, com Cush, com Put, com os persas. Quem são estes povos? Isso é humano, é geográfico ou é espiritual? É geográfico e literal. O problema nosso, pela influência romana na interpretação dos textos, são que textos que ainda naquela época não se processaram na história eram tidos como alegóricos, como apenas espirituais. Não fazia nenhum sentido então, e hoje faz todo sentido. Eu vou ler só um texto aqui, olha, em Ezequiel 38, versículo 12. Diz assim, primeiro diz assim, no versículo 11, e dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, os que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nas portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Quem habita no meio da terra? Israel. Israel se recongregou entre os povos. Acho que essa é a maior característica aí. Voltou para Israel. A preliminar do capítulo 38 de Ezequiel são os capítulos 36 e 37, que fala a respeito do êxodo inverso de que os judeus fizeram quando saíram de vários pontos da terra e voltaram para Eretz Israel. A partir daí, se criou as condições necessárias para o cumprimento da profecia de Ezequiel 38 e 39. Gog, o líder dos povos que estão no norte. Norte de quem? De Jerusalém. Jerusalém sempre é o marco zero geográfico para a profecia bíblica. Quando fala ao Oriente, é ao Oriente de Jerusalém. Então não é necessariamente o norte, por exemplo, a gente pensa no norte logo o norte da Europa, o norte da Ásia. É o norte de Jerusalém. Quais são os povos que habitam ao norte de Jerusalém? A Rússia.
Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. 3 cidades hoje na Rússia. Ros, Essa cidade originalmente... Rússia. Ah. Ros, a evolução do nome Rússia. Meseque, a evolução do nome Moscou. Tubal, Tobolsk, uma das cidades produtoras de gás e petróleo do norte da antiga União Soviética. O líder da Rússia é Gog. Se nós observarmos a política externa do primeiro-ministro atual e ex-presidente Vladimir Putin, a partir do ano 2000, nós vamos ver que este homem se lançou a fazer aliança com os persas, que até 1935 o nome do Irã era a Pérsia, e aqui está a Pérsia. Hoje, Irã. Só no tempo de Reza Pahlavi foi mudado. A Rússia tem um acordo com o Irã de proteção. Quem entrar na guerra contra o Irã dá direito à Rússia de entrar na guerra contra quem entrou contra o Irã. Há uma aliança muito íntima entre a Rússia e o Irã, a Rússia e a Etiópia, a Rússia e países citados na profecia, através de apoios e alianças político e militar. As armas da antiga União Soviética foram remanejadas para armar os países citados na profecia. As nações hoje falam de paz, mas se armam até os dentes para a guerra. A geografia política em torno de Jerusalém, com as nações hostis, estão já armadas para a possível invasão a Israel. Uma guerra hoje no Oriente Médio equilibraria as forças econômicas do mundo, segundo os analistas. Seria a melhor coisa para os Estados Unidos, que estão falidos, para vender as suas armas, e seria muito bom para a União Europeia, que é o protótipo da besta que vem do mar, do grande império romano ressurgido, mas que hoje está em situação difícil, do ponto de vista da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nas suas 27 nações, no bloco da União Europeia. Os Estados Unidos estão sofrendo e vão sofrer ainda mais com desastres ecológicos, climáticos, de maneira que nem os Estados Unidos vão poder socorrer Israel. O socorro a Israel virá das ações sobrenaturais de Deus, conforme diz Ezequiel 39, através de chuva de saraiva, de fogos, de meteoritos que cairão do céu. E hoje já existe o cometa Elenin, que está se alinhando entre a Terra, o Sol e o próprio cometa, que, segundo os estudiosos da astronomia e os geodésicos, esse alinhamento está provocando terremotos, problemas, sempre quando há o alinhamento. E há uma possibilidade de que a cauda do Elenin colida com a Terra, com o planeta Terra, providenciando assim chuva de meteoritos. Exatamente o que fala Ezequiel 39, quando os exércitos da Rússia, do Irã, da Líbia, da França, da Itália, da Espanha, os países da Europa Ocidental, da Casa de Togarma, que é a Turquia. A Turquia agora, há 3 semanas atrás, rompe as relações diplomáticas com Israel. É verdade. Está tudo, o cenário mundial está, de certa forma, pronto, preparado. Eu fiz um estudo profundo a respeito disso, tenho visto tudo nos mapas, mostrando o cerco que está se processando do ponto de vista das relações diplomáticas do mundo de hoje. Isso aí é Agora, parte... Rebeca, deixa eu só fazer um adendo, o pastor está falando. O que acontece? Tudo isso dá início em 48, quando Israel vira uma nação. Essas alianças, elas já ocorriam, você já vai observar isso, por exemplo, na Guerra de Yom Kippur, o envolvimento já da Rússia com os países árabes. Verdade. Então, isso já está sendo trabalhado desde o momento que Israel virou uma nação. É muito interessante, porque se você observar de uma forma mais profunda, quem é o inimigo de Israel?
O inimigo de Israel, ele aparece descarado no Gog e Magog do Apocalipse. Porque por trás dessas nações e desse ódio, a gente chama um ódio gratuito, que existe contra o povo judeu. Às vezes a pessoa nem se dá conta de por que odeia tanto, mas odeia. Às vezes você perguntar, qual é o ódio que você tem? Por que você odeia tanto o povo judeu? Algumas pessoas não sabem nem por que odeiam. É uma coisa muito de origem maligna e espiritual. O verdadeiro inimigo de Israel, que está por trás da guerra da independência, da guerra dos 6 dias, além de outros fatores, porque alguns ditadores árabes encontraram uma forma de se elevarem, de se exaltarem através da oposição com relação a Israel e de outros fatores, como o pastor Edinaldo falou, fatores também financeiros, ou seja, algumas nações se beneficiam das guerras. Mas existe um fator espiritual. O grande inimigo de Israel é Hassatã, é o diabo, é as forças malignas. Por quê? Porque Israel é através de Israel que o Eterno vai causar toda a restauração da terra e cumprir o plano dele divino. Qual é o grande plano do Eterno? É preciso a gente compreender esse lado espiritual. Com a vinda do Messias Yeshua, com a primeira e segunda vinda. É transformar essa terra, tão conturbada, né, hoje em dia desequilibrada, como o pastor Edinaldo explicou, numa morada para o Eterno. A gente vive no que se chama, no judaísmo é conhecido como mundo inferior, o Olam Hazé, esse mundo que nós vivemos. E o final, a solução final que vai ocorrer é transformar esse mundo numa morada para o Eterno. Como nas 3 guerras, independência, guerra dos 6 dias, Yom Kippur, nas 3 houveram uma ação sobrenatural. Houve o mérito do exército de Israel, o mérito de toda a estratégia, os estrategistas. Mas eles têm filmes, Yom Kippur tem um filme que é tremendo. É inegável a ação sobrenatural. Gog e Magog, como o pastor Edinaldo explicou, vai haver realmente uma ação ainda mais sobrenatural. Vai ser muito mais eventos sobrenaturais do que a própria ação do exército de Israel. Ou seja, vai ser um ataque muito forte, muito bem planejado, e o Eterno vai agir mostrando de fato e anulando assim, um paradigma que algumas pessoas usam, aqueles que são contra, são antissemitas, até uma teologia antissemita, que fala que hoje a nação de Israel é uma coisa, não é nada profético, é só físico. Não, é profético. 48 cumpre o que Ezequiel 37 fala, do Vale dos Ossos Secos, há um progresso até Israel ser restaurado plenamente. E começa com uma nação. Então, 48, o estabelecimento do Estado de Israel é um evento profético e espiritual. Isso eu concordo. Agora, quando a gente fala de Gog e Magog, existe um aspecto, o pastor Edinaldo vai entrar mais profundamente nisso, nas 2 guerras, mas o Gog e Magog mais conhecido é justamente do Apocalipse, que é a grande batalha de Gog e Magog que ocorre no final do governo messiânico na Terra. Então, só para a pessoa que não entende nada disso, olha, se localizar... Faça uma cronologia rápida só dos últimos. Então, já vai passar vários momentos difíceis, até que vai haver todas as nações, guiadas pelo anticristo, antimessias, vão se reunir em Megido. E ali haverá uma reunião contra Israel. Começará uma guerra, Israel vai resistir, isso vai até o Vale de Josafá, e ali voltará o Messias para cumprir parte das profecias. Porque a primeira vinda do Messias, quando Yeshua veio, ele veio como servo sofredor, aquele que vem dar sua vida. Está em Isaías 53. Na segunda vinda... A segunda vinda é como o filho de Davi, né? Bem Davi, aquele que vem para reinar e que vai lutar. O rei dos reis, o senhor dos senhores. E vai lutar as guerras de Israel. Então ele vem, luta essa guerra, vence essa guerra e se estabelece o que nós conhecemos como milênio. Acontece algo no milênio que é muito interessante, porque o milênio, o conhecimento de Deus vai encher toda a terra. Certo. E a Bíblia diz que a Torá vai sair de Sião, Isaías 2, versículo 2, e vai ser espalhada por todo mundo. Já em Zacarias 14,16 fala que quando houver, por exemplo, a festa dos tabernáculos, todas as nações têm que enviar representantes para Israel. Vão se congregar. Se não enviar, não haverá chuva. Então vai se estabelecer a lei do Eterno em toda a terra e o conhecimento de Deus, Yeshua reinando. Aí você pensa, então todo mundo vai fazer o bem, todo mundo vai estar bem, todo mundo vai aceitar isso. Afinal, Jesus já voltou e a serpente foi vencida. Mas não vai acontecer isso. O diabo vai estar preso.
vai ser o oposto de hoje. Hoje o mundo jaz no maligno, mas existe um grupo de pessoas que buscam a Deus e não jaz no maligno. Nessa época, a maioria das pessoas vão estar vivendo segundo a vontade de Deus. Mas vai haver um grupo que não vai se adaptar a isso, não vai querer isso. E no final desse milênio, quando Satanás é solto, ele vai reunir esse grupo. E não é um grupo pequeno, é como a areia do mar, uma multidão. E aí vai surgir esse Gog e Magog. Como nós somos Mais uma vez também. Vão se reunir contra Israel, só que dessa vez a solução será plenamente espiritual. Ela será totalmente providenciada de maneira sobrenatural. É quando vai ser queimada a terra e vão ser recriados os céus e a terra, novos céus e nova terra, onde Satanás literalmente vai lutar, vai mais uma vez rodear Jerusalém, e Deus vai trazer uma solução nesse caso 100%. Mas essa vez será a derrocada final dele. Aí será, afinal, ele, juntamente com aqueles que não estão escritos no livro da vida, juntamente com o próprio inferno, que é uma espécie de penitenciária provisória, tudo isso será lançado no lago de fogo e enxofre. Acabou realmente aí. E começa a nova Jerusalém, uma nova fase, novos céus e nova terra.